Foi. Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Estamos começando aqui mais uma live do programa Café com Quadrinhos, agora de número 5, né, Igor? Número 5, galera. E hoje a gente preparou um conteúdo especial, né? Hoje a gente vai fazer a resenha de uma HQ só, né? Que foi uma HQ que tomou bastante tempo aí da gente essa semana, que foi esse bitelão aqui, ó. Ronin. O Ronin, do Frank Miller, que é uma HQ sensacional. Aí a gente vai fazer a resenha hoje aqui dessa HQ, né? Mas antes a gente gostaria de começar com os recadinhos, né? Que a gente sempre dá aqui no começo do vídeo, né, Igor? Sim, isso mesmo. A gente gostaria de dar um recado. Já começar a falar um pouquinho do curso, né? Que a gente está fazendo sobre como começar a ler quadrinhos. E esse curso a gente começou já essa semana, a gente já está falando para a galera. A gente já tem os inscritos para essa primeira turma, né? E ele vai ficar durante esse mês inteiro. É um curso bem interessante. As inscrições começaram agora, né? Já vão começaram. ficar durante o mês inteiro. Essas né? inscrições, as inscrições vão ficar durante o mês inteiro. Aí é um curso bem interessante, né? Para quem quer começar no quadrinhos, não sabe por onde começar. Questões de cronologias para não se sentir perdido, saber a diferença de o tipo de publicação que você pode ler pelo one shot, série, minissérie. Então é um curso bem legal assim, para quem quer começar a ler quadrinhos, e você não vai precisar passar aqueles problemas, aqueles perrengues de você pegar um quadrinho e saber por onde começar. Então esse curso é muito legal, vai ser em 3 videoaulas e vão ser encaminhados no e-mail. Então se você está assistindo, você quer saber mais detalhes, achou interessante, então um link está aí nessa descrição da live, ou você pode entrar na nossa página que tem um link de cadastros. Então é só você entrar lá e curtir, tá ok? O curso vai ser bem didático, né? Isso. Tem muita gente que acha, assim, né? Quem é leigo, tá no mundo dos quadrinhos, acho que para começar a ler um quadrinho é só você pegar um quadrinho qualquer, começar a ler, abrir e começar a ler. Geralmente a né? pessoa fala, como começar a ler quadrinhos, abre o quadrinho e começa a ler. Não, Então, mas não aí, é assim. Da onde que você vai pegar esse quadrinho? Você vai comprar numa banca, você vai numa biblioteca, você vai pegar emprestado de um amigo, entendeu? Que quadrinho você vai escolher para começar, entendeu? Tem que ser um quadrinho que seja uma história fácil de você assimilar, né? Tem que ser um quadrinho que tenha um entendimento fácil, não um quadrinho que faça muitas referências a outras histórias que você vai ficar boiando, vai ficar perdido. Não pode ser um quadrinho também que ele está contido numa sequência ali cronológica de quadrinhos, onde você teria que ler 1 ou 2 histórias anteriores para poder entender aquela. Então tem muitos detalhes que são detalhes que geralmente faz a pessoa começar. Que a pessoa que tem essa ideia de vou começar é só pegar qualquer quadrinho, abrir, ler e já era. Aí a pessoa vai se deparar com algum desses problemas. Muitas pessoas dessas acabam até desistindo de ler, né? Então não é tão fácil assim começar a ler quadrinho quanto parece. Então a pessoa tem que ter essa noção, porque o quadrinho muitas vezes pensa que é uma coisa bem simples, bem bobinha. Algumas coisas são, mas se você com uma indicação, com um auxílio certo, você acaba se apaixonando pelos quadrinhos e você consegue ter uma continuidade e ler mais histórias do que vai aproveitar bem melhor. Você vai aproveitar bem e melhor. vai economizar muito dinheiro, porque Sim. você vai fazer compras certeiras, por exemplo. Sim, vai economizar mais. Vai economizar mais. E essa é a ideia que a gente quer passar nesse curso. Sim. Então, se você está começando a ler quadrinhos agora, ou quer começar a ler, ou tem amigos que querem começar, que sempre pedem indicações para você, indica para eles esse curso aí. É só clicar no link aqui, tá aqui embaixo, aqui na descrição, né, do vídeo, e você vai ser encaminhado para uma página onde você vai fazer sua inscrição lá. É um curso online, gratuito, né? Então é só uma maneira que a gente tem de passar um conteúdo, assim, uma experiência nossa para vocês, né? E para quem está entrando agora, está começando a assistir agora, nós somos a Fantástica Biblioteca Nerd. Nós somos uma biblioteca especializada em quadrinhos. Então você pode ver até pelo cenário aqui, ó, isso tudo que está aqui são todo o nosso acervo, tudo faz parte do nosso acervo, né? E a gente trabalha justamente assim, né? Você faz aí uma assinatura aí com a gente, né? Faz o pagamento ali mensal, e você tem acesso a todo o nosso acervo e também tem acesso à nossa curadoria de quadrinhos, né? A gente saber qual que é o seu perfil de leitor,
para poder te indicar algumas leituras, se você é um cara que está iniciando, ou se você já é um cara que tem mais experiência. O trabalho que a gente faz na biblioteca de ajudar as pessoas que estão começando a ler, a gente vai explicar isso nas aulas. Então é um método que a gente já faz, que a biblioteca faz, e é comprovado que dá certo. Então a gente tem inúmeros casos dos nossos assinantes que começaram a ler com a biblioteca. Então com essa videoaula, você assistindo, vai ajudar bastante você, né? Sim, isso aí, galera. Então vamos começar. Vamos começar aqui pela resenha do quadrinho Ronin. Então eu já fiz uma breve apresentação, né, no comecinho do vídeo, mas vamos dar uma apresentada aqui de novo, né? Você acha que é melhor explicar quem é o Frank Miller primeiro? Pode ser também. Para eles sentirem quem é o cara também, né? Esse quadrinho aqui do Ronin, né, ele foi escrito pelo Frank Miller e desenhado pelo Frank Miller também, e a arte final foi da Lynn Varley, que, por sinal, foi esposa do Frank Miller. Na época ela não era, mas depois eles casaram e acho que já estão separados agora, né? E esse aqui foi o primeiro trabalho do Frank Miller na DC, né? Então agora a gente vai contar um pouquinho para vocês sobre quem foi o Frank Miller, quem é o Frank Miller, que não morreu ainda, e o que levou ele a esse trabalho, né? Então para você ficar contextualizado aí nesse ambiente de criação desse trabalho que foi o Ronin, porque aí a gente pode começar a falar um pouco aí da história, você vai ter uma compreensão melhor. A gente não vai aprofundar tanto no Frank Miller, porque a gente já fez um podcast específico só de Frank Miller, mestre da nona arte. A gente vai colocar também nos comentários a descrição, né? A gente vai falar o programa, que a gente falou muito de Frank Miller, mas assim, para você saber melhor quem é Frank Miller, quem ainda não sabe quem que Frank Miller ele é um dos maiores gênios assim, dos quadrinhos que tem, né? Junto com Alan Moore, Neil Gaiman, entre outros. Mas o Frank Miller ele fez grandes trabalhos, acho que você já deve ter ouvido falar, se você tem conhece um pouco de quadrinhos como Cavaleiro das Trevas, que é Andy Murdoch, Sin City. Até pelos filmes, né? Se você já assistiu 300, Sin City, você deve saber que esses filmes são baseados em obras do Frank Miller, né? Então você já vê que ele é um grande roteirista, não tão bom desenhista, mas ele é um grande roteirista de quadrinhos, né? E aí aconteceu que o Frank Miller ele fez um grande trabalho com o Demolidor no final dos anos 70, começo dos anos 80. E aí dizem algumas pessoas que ou porque ele queria um pouco de liberdade na criação, ou que a DC convidou ele, mas isso não vem ao caso, ele foi para a DC com a seguinte proposta. A DC falou que ele poderia fazer o que quiser, o trabalho mais autoral assim, da cabeça dele, ele poderia fazer o que quiser. E deu total liberdade para o Frank Miller, e ele foi para a DC com essa condição. E aí foi feito o Ronin, que Ronin é uma experiência, parece, uma experiência de Frank Miller. Bem conceitual, bem experimental. Bem experimental, né? Que hoje em dia ele é considerado um quadrinho cult, né? Na época causou um pouquinho de divergência, estranheza, porque era um quadrinho na época muito diferente do que era acostumado, né? Principalmente formatos americanos, porque o Ronin, ele tem muita influência da cultura oriental, né? Pelo próprio nome já diz, Pelo próprio nome, e porque Frank Miller gostava muito de lobo solitário, né? E aí os americanos na época não gostavam tanto de coisas orientais, até hoje até hoje, conceito, né? E aí, por isso que foi meio que um marco, assim, por essas questões. Junta muita influência disso, junta influência de quadrinhos europeus, né? Falaram muito de Moebius, e por isso que a gente já está contextualizando Frank Miller e a obra antes de contar para vocês o que é Ronin. Porque é tão aclamado e porque é considerado um quadrinho... Tem gente que não gosta também. Tem gente que não principalmente gosta. na época, né, que não gostou também. Então, devido a esses experimentos, né, que o Frank Miller fez nesse quadrinho, se tornou um clássico dos quadrinhos anos depois, né? E eu também me arrisco a dizer que ela foi uma obra que estava à frente do seu tempo, né? Sim, então por isso que muitas pessoas na época
não entenderam tão bem o que foi passado, né, o que ele quis passar e tal. Teve alguns problemas também, como ela foi publicada originalmente no formato de uma minissérie, em seis edições. Teve alguns problemas também com a publicação, né, teve um intervalo grande ali entre uma publicação e outra ali para ter o final da história. Então isso tudo, né, dentro daquele ambiente que estavam os fãs dos quadrinhos, principalmente fãs do Frank Miller, vindo da fase do Demolidor que ele teve na Marvel, isso tudo ajudou a causar essa estranheza nos fãs, por isso que a obra não fez tanto sucesso. Porém, foi bem aceita, né, pela DC, tanto é que depois desse trabalho, que foi o primeiro dele na DC, ele fez obras magníficas, né, uma Cavaleiro delas, das Trevas, né? Cavaleiro das Trevas, né. Então você tem aí, então, só para contextualizar, né, nessa obra aqui do Ronin, foi isso que aconteceu. O Frank Miller, ele vinha numa crescente, né, vinha numa alta ali pelas publicações do Demolidor, da fase dele do Demolidor, e ele saiu ali da Marvel, foi para DC, e o primeiro trabalho dele na DC é o que a gente vai falar hoje, né, comentar hoje aqui na nossa live, né. E eu queria chamar a atenção para esse novo encadernado aqui que a Panini fez, né. Saiu em 6 edições na época, e agora a Panini fez esse encadernado compilado todas as edições com várias páginas de extras, e eu queria mostrar para vocês que essa edição está disponível na biblioteca, chegou recentemente, e a gente vai falar dessa obra. Se ao final do vídeo você ficar com vontade de ler Ronin, lembra que essa edição está disponível na biblioteca, e agora a gente vai começar a falar um pouquinho. E essa edição também, por ser um encadernado já mais caprichado aqui da Panini, você também tem bastante páginas de extra, né? Uma edição de luxo. Tem também uma página bem legal aqui, que é uma ideia que eles fizeram aqui, até mostrar um pouquinho para vocês. Ajuda aí. Eles fizeram aqui uma página que originalmente ela era dividida em duas páginas duplas, né? Páginas duplas. De uma cena de uma explosão, então ela é bem extensa a cena, né? Então eles fizeram assim essa página que ela abre e sai do quadrinho, né? Realmente foi uma coisa, trabalho bem feito, né? Foi muito bem feito. Vale ressaltar esse trabalho aí da Panini, né? E lembrando que essa edição está disponível aqui na biblioteca, né? Como você falou, né? Isso mesmo. Então agora vamos falar um pouquinho sobre a história, né, do Ronin, né? Do que se trata essa obra, né? Já que a gente já contextualizou, né, qual que o que estava acontecendo na época que o Frank Miller criou isso aqui, né? Então vamos mostrar para vocês do que fala essa obra Ronin, né? Sim. Basicamente, essa obra aqui, essa história, ela vai te mostrar, vai começar te mostrando a história de um samurai, né? E esse samurai, né, como todos os samurais ali no Japão eles eram como se fossem seguranças, né, dos daimyos, né, que eram os senhores feudais ali. E esse samurai que ele introduz para você na história, ele trabalhava ali para um senhor feudal lá. E ele tinha o trabalho de proteger uma espada, que era uma espada mágica. Essa espada, quando você matava alguém com ela meio que absorvia o sangue da pessoa, né? Então você já vê que é uma história que se passa ali no Japão feudal, né? Samurai, também com um misticismo ali, uma fantasia. E tem um demônio chamado Agat, que esse demônio ele quer roubar essa espada. Porque na verdade essa espada é a única coisa que pode matar aquele demônio. Por isso que o trabalho daquele samurai é proteger a espada. Porém, para matar o demônio, essa espada ela precisa ter bebido de sangue inocente, né? Então ali vai ter o demônio vai atacar ali o samurai e ele acaba matando o mestre desse samurai. E aí esse samurai ele jura que ele vai vingar a morte do mestre dele, mas que para ele fazer isso ele virou um samurai sem mestre, né? Um samurai errante, que era chamado ali na época de Ronin. Daí vem o título da história, né? Porém, o que acontece? Quando esse Ronin ele vai enfrentar como se fosse a batalha final ali, né, com o demônio, ele consegue matar o demônio atravessando a espada por dentro dele mesmo e perfurando o demônio que estava segurando ele pelas costas. Então nisso
ele teria que, né, supostamente, matar o demônio, porque ele estaria, né, bebendo a espada com o sangue inocente dele e mataria o demônio. Só que não é bem isso que acontece, né? Na verdade, você é transportado, né, a história sai ali do Japão feudal e começa a se passar num futuro distópico, assim, um cenário cyberpunk, né? Como se eles estivessem presos dentro da espada, né? E passasse milênios, passado, se não me engano, lá em 2090, alguma coisa assim. E é como se fosse Nova York, foi para Nova York, né? Num futuro todo distópico, todo como se tivesse acabado a água, coisas do tipo. E aí é esse futuro. E o samurai, o Ronin e o Agachi, eles são transferidos para essa... Você vai entender depois que eles... na verdade, a história ela te transporta para esse futuro, né? Onde você tem ali um cara chamado Billy. E esse cara, ele não tem os membros, né? Tanto os superiores quanto os inferiores, né? Só que ele tem um poder telecinético. E... você tem ali uma espécie ali de uma organização ali, né, que chamam de aquários, que na verdade é como se fosse uma grande máquina, assim, né, quase orgânica, assim, uma mistura de um organismo com uma máquina, que ela controla toda aquela Nova York ali, né, toda aquela organização ali, né, e você tem uma inteligência artificial que controla aquele organismo vivo ali, que é chamado de Virgo. E essa Virgo, ela meio que está fazendo alguns testes ali com o Billy ali para uma nova tecnologia. Sim. E é ali que de repente dá um fenômeno ali que acaba sendo transportados, né? Tanto o demônio Agachi quanto o Ronin acabam sendo transportados para aquela realidade, né? Sim. A explicação que eles dão ali é que eles ficaram aprisionados, né, as almas deles ficaram aprisionadas naquela espada e passou ali vários séculos, ali milênios, ali aquela espada, alguns cientistas acharam ela e eles foram fazer um teste lá com laser lá para testar a espada e ela meio que explodiu e liberou a alma deles, né? E aí o que acontece? Bem naquele momento onde a Virgo estava fazendo os testes ali com o Billy, né? Então acaba que a alma do Ronin invade o corpo desse Billy, né? Que é um cara que ele não tinha os membros. Só que acontece, né? A própria Virgo fala que a magia do Ronin, a magia que ele trouxe com ele, foi capaz de usar a tecnologia do Aquarius lá, que é aquele organismo, né? Mistura de organismo com a máquina, para criar uns braços e pernas robóticos para ele. Então ele acaba se tornando, né, ele acaba possuindo esse cara, esse Billy, e acaba se tornando um Ronin meio robótico, meio androide assim, num futuro totalmente cyberpunk, ali com ficção científica, sabe? Tipo uma coisa muito louca. E o demônio ele acaba meio que possuindo um outro cara ali da organização, sim, né? E aí que vai se desenrolando a história, né? Vai desenrolando a história. A história em si ela é cheia de páginas de ação. Acontece muita cena sangrenta, assim, mas os detalhes assim dessa HQ a gente não pode falar muito por causa de spoilers, né? Mas eu levanto essa consideração que me lembra muito Akira, que essas coisas de cyberpunk, esse futuro assim, ele pegou, dá pra ver que ele pegou muito essas referências, né? Mas assim, você consegue ver outros detalhes. Eu senti falta, porque assim, eu sou leitor de Frank Miller, gosto muito, mas eu senti falta de alguns diálogos, assim, principalmente por parte do Ronin, aquela coisa do pensamento dele, saber o que está acontecendo, porque o Ronin, quando ele volta, fique claro, tudo isso que o Eric até falou, isso daí acontece nas primeiras páginas, então não é considerado nenhum tipo de spoiler. O Ronin, ele não tem tantas falas, né? Ele chega nesse futuro, imagina só, um samurai chegar de 1000 anos depois, num futuro totalmente diferente, com uma polícia vindo atrás de você e você com a porra de um arco e flecha. Então dá pra você ver que o Frank Miller, ele fez um puta trabalho
totalmente Muito diferente. criativo, né? Uma coisa Muito nunca tinha criativo. sido vista antes, né? E assim, é muito diferente do que você tem que ler essa HQ com um pensamento totalmente diferente. E você vai ler essa HQ e você vai falar, totalmente inovador que o cara fez E pra também, época, né? não é uma HQ fácil de ler, né? Não é Você já pode ter ficado um pouco confuso até pela sinopse. pela sinopse, Mas mas assim, é isso que... como o Igor falou, por exemplo, quando ele volta, ele meio que não tem tanta consciência. Sim. Aí parece em alguns momentos que o Billy, né, que é o corpo que ele invadiu, também apresenta um pouco de consciência ali. Então você tem que ir lendo e aos poucos entendendo o que está acontecendo. Você vai se adaptando aos poucos na história. É uma né? história que não é fácil de ler, você tem que ler prestando atenção nos detalhes, até porque no final tem um plot twist, né? Uma revelação ali que vai acabar subvertendo muitas coisas que você imaginou para a história. Se prestando atenção, você vai perder, se você não prestar atenção nos detalhes, você vai perder. Se você prestar bastante atenção nos detalhes, por exemplo, eu li essa HQ praticamente, eu li o capítulo 1 e o 2, né? E hoje, tipo, eu li todo o resto, né? Então eu li bem concentrado, assim, porque eu já sabia que não era uma HQ fácil de ler. E, tipo, lá pro capítulo 5, eu mais ou menos que já matei, assim, o que ia acontecer no final. Mas porque eu tava prestando bastante atenção. Mas se você, por exemplo, pegar ela pra ler no dia a dia, no metrô, na correria, você provavelmente não vai entender o que aconteceu no final, né? E provavelmente você não vai achar tão interessante a HQ. Você vai falar, uma HQ ok, Frank Miller, gostei, tem cenas de ação bem legal. Mas a ideia que o Frank Miller quer passar, essa coisa de ser muito desse futuro de ficção científica, os detalhes que o Frank Miller ele joga ao longo do quadrinho, se você não estiver lendo com atenção, você vai acabar perdendo, né? Eu preciso reler Ronin novamente, né? Porque eu li faz um tempo. E esses detalhes que o Eric até falou comigo, eu nem lembrava muitas coisas, eu fui relembrando até para fazer essa live. O Ronin não é uma HQ fácil de você ler, mas quando você lê, você pega esses detalhes, você, caralho, mano, essa HQ... Se torna uma HQ sensacional, se torna tão sensacional porque o Frank Miller fez nos anos 80. Então, caras que escrevem hoje em dia, eu acredito que nenhum cara tem esse pensamento que o Frank Miller teve lá atrás. Então, para você ver a genialidade do cara, que ele consegue pegar várias referências e fazer uma obra dele, uma mistura dele. Então, você vê que o Frank Miller era muito à frente do tempo dele. Sem falar que mesmo ali pra época, por exemplo, ele pega assim uma referência forte de cultura oriental. Sim. Legal. Mas ele coloca também, né, a maior parte da história é uma ficção científica pura. Pura? E o que acontece? Tudo que você vê naquele mundo, né, futurista que o Frank Miller cria, são visões que ele tem de futuro, né? E isso na década de 80, começo dos anos 80, né? Se não me engano é de 83, né? E o que acontece é que você vê a visão de futuro que ele tinha naquela época e você olha hoje como que a gente está, entendeu? Como que a tecnologia está avançando e tudo mais, você fala, poxa, é coisa que tem sentido, né? Você vê como que ele estava à frente da época dele, né? Ele coloca até questões políticas, questões sociais, porque dentro do mundo ali, você tem o Aquarius, né? Que é aquele organismo vivo lá que foi criado por um cientista, tem a Virgo, que é a inteligência artificial que controla aquilo. E aí você tem a corporação lá, né, uma empresa lá, uma gigante lá, que meio que tem tem como se diz assim, a propriedade daquele Aquarius, né? Eles compraram aquele Aquarius do cientista, então eles são donos daquele Aquarius. E aí você tem um grupo asiático que está querendo comprar esse Aquarius para poder... como o Aquarius ele é uma inteligência artificial e que é capaz de gerar tecnologia por si só, né, que eles são quase um organismo vivo, assim, ela meio que vai gerando a tecnologia tipo automaticamente, assim, né? Então até eles falam que
até meio que impossível para os humanos acompanharem a evolução do Aquarius ali. Pra Então você ver aí você vê um grupo asiático tentando comprar porque eles querem gerar armamento, né? Quer ter um poder de guerra. Aí você tem hoje também a ascensão assim, dos grupos asiáticos e tudo mais, guerras iminentes aí, tá tudo coisa da Coreia e tudo mais. Então isso daqui já dá para fazer uma relação com essas coisas, né? E você tem também nos arredores ali, né, dos Estados Unidos, nos arredores de Nova York, você tem as outras cidades, elas estão meio que sitiadas por gangues, né? Então você tem, por exemplo, uma gangue lá dos negros, ali, até que eles falam, somos os Panteras, tá fazendo referência aos Panteras Negras. Aí você tem uma gangue ali de nazistas, né? Então você tem bastante questões raciais, sociais também. O Frank Miller, pra você ver assim, ele brincou mais ou menos com essas questões raciais. Porque assim, tipo, em 83, ele pensou que o racismo nunca ia parar de acontecer. Ele falou, não, daqui 20, 30 anos sempre vai ter racismo. Sim. Então ele colocou isso. E racismo, ele brincou até uma hora que, por exemplo, tá brigando um grupo de nazistas e um grupo de negros. Chega o Ronin, aí ele fala, o que você quer aqui, ô China? Essas coisas, tipo, o Frank Miller, ele discute esses temas nessa HQ, é bem legal também, eu achei isso. E também, isso daí também, que você falou, prova o que eu estava falando anteriormente, dele estar à frente do seu tempo, né? Porque você pega, por exemplo, você fala, um cara ali na década de 80, que o cara ia pensar, as questões raciais estão se resolvendo e tal. Lá no próximo século, praticamente não vai existir isso. Aí você tem hoje, por exemplo, o Donald Trump lá, você vê no noticiário, você vê manifestação da Ku Klux Klan lá nos Estados Unidos ainda em pleno no século que a gente está hoje, sabe? Tipo, e você vê como que o Frank Miller já tinha essa visão que mesmo no futuro ainda teria essa questão, mesmo com, por exemplo, uma tecnologia super avançada, que o ser humano ia continuar tendo esses tipos de preconceitos, essas batalhas, assim, né? É claro que foi tudo isso com a visão do Frank Miller. Você não vai falar, o cara é um Nostradamus, vai acontecer tudo. Não, ele tem a ideia dele, né? E assim, eu gostei também muito das cores, né? Porque assim, a Lynn Varley, ela fez a coloração também do Frank Miller. Eu e o Eric, eu concordei com o que o Eric fez um comentário, que ele preferia um Ronin em branco e preto, porque como lembra muito as questões dos mangás, essas coisas, e o Frank Miller tem um traço bem sujo, ele utilizava né, muito o traço sujo de achuras, né? Muito escuro e tal. Com essa coloração ficou legal, ficou muito bom. Mas se fosse branco e preto, lembrava mais alguma coisa de mangá, assim, e eu acho que ficaria mais limpa a arte. Sim. Porque com a coloração, ela fica, alguns pontos que você vai lendo, você fica confuso, né? A arte final, né, a colorização do quadrinho, geralmente eles dão uma limpada assim nos traços, né, do desenhista para poder fazer a arte final, né? E nesse caso, como foi uma arte feita à mão, né, se não me engano, foi tudo feito à mão. Então eles não fizeram esse trabalho assim digitalizado que a gente tem hoje, né? Então eu acho que isso acabou prejudicando um pouco assim a questão da arte, porque assim a narrativa gráfica, assim visual, acaba se tornando um pouco confusa em alguns momentos. É legal você ver, por exemplo, na colorização que eles fazem, de, por exemplo, cenas que vai lidar com aquários, lá a parte tecnológica geralmente são em tons de verde. Sim. Aí você vai para um cenário mais de samurai, você um tom alaranjado, tons mais de sangue. Então isso aí é legal, assim, eu gosto, mas eu continuo achando que se não tivesse a colorização, acho que ficaria bem melhor assim no preto e branco mesmo, assim, acho que daria um tom mais pesado, assim, mais sujo, que foi o que o Frank Miller tentou passar, né? Eu também entendo porque, como era quadrinho americano, eu acho que isso ainda seria um patamar acima do que o americano é acostumado. Então acho que o americano não aceitaria. DC, então o americano não aceitaria tanto ser totalmente em branco e preto, né?
Porque a gente sabe como os caras são um pouco cabeça fechada e ele não chega em plenos anos 80, o quadrinho de um samurai de ficção científica em branco e preto, o cara não ia achar muito esquisito, né? Ia ser uma fórmula do fracasso ali, né? Ia ser muito Já esquisito. tinha tudo para ser um fracasso, né? Por ser uma obra tão experimental, porque você está assistindo aqui com a gente desde o começo, você já viu a gente falar de samurai, de ficção científica, social, de política. E ele fala tudo isso. Mas isso tudo tá num quadrinho só. Isso A gente não tá tudo falando num de vários quadrinho, quadrinhos, de uma série. É uma minissérie de 6 capítulos só, né? Sim, é uma minissérie Então, de 6 capítulos. E um outro ponto, né, que eu gostaria de levantar aqui é a parte da narrativa, né? Porque assim, quem é fã do Frank Miller, quem conhece o Frank Miller, geralmente é fã dele pela narrativa dele, né? E a narrativa do Frank Miller é uma coisa sensacional, assim, geralmente. Poucos fazem igual. Na maioria dos trabalhos dele, ele utiliza o quê? Um protagonista, assim, bem forte, né? E esse protagonista, ele vai narrando a história em primeira pessoa. Então você meio que entra na mente daquele cara. Então você tem muita caixa de texto onde o protagonista ele vai narrando o que está acontecendo, ele vai narrando as sensações dele, né, o que ele está sentindo na hora, justamente para fazer você entrar, né, no personagem, né. Ele utiliza muito isso, por exemplo, o Dwight, no Sin City. Sin City ele usa muito isso. Então é uma característica legal assim da narrativa do Frank Miller e que eu senti muita falta nesse trabalho do Ronin. Porque como ele trabalha assim muitos núcleos, assim muitos personagens, né? Ele acaba fugindo assim dessa narrativa de primeira pessoa. Então ele acaba trabalhando mais diálogos mesmo, assim, não muitos, se não me engano, acho que não tem nenhum monólogo assim do personagem assim dentro da mente dele durante o quadrinho. Não tem. Foi o que eu tinha falado anteriormente, eu deixei agora também, agora que ele falou, para falar um pouquinho agora, né? O Ronin ele é muito foda pra mim, eu vejo ele como um filme bem adaptado, seria assim, daria muito certo fazer um filme bem adaptado de Ronin, ou uma própria animação sobre Ronin. Inclusive, alguém já deve estar lembrando que Samurai Jack é inspirado na cara que é Ronin. Samurai Jack é muito inspirado, né? Então, quem ficou interessado, quer ver alguma animação, alguma coisa do tipo, tem, né? Um Samurai Jack, então é muito legal. Então vale a pena você, essa coisa de, você quer complementar? Não. Então vale a pena também, né, ver alguma animação do Samurai Jack, porque tem uma parada mais ou menos igual de Ronin, né? Até a Dani perguntou aqui, tem anime? Anime não tem nada de Ronin, mas tem Samurai Jack, né, que também não é anime, mas é uma animação americana, inspirado muito no Ronin, aquela coisa de um futuro alternativo, e de um samurai e uma entidade japonesa para ir para um outro universo, anos depois para uma outra era, né? E é bem legal também Samurai Jack, mas enfim, que eu estava começando do Frank Miller, eu senti muita falta desses diálogos, esses monólogos dos personagens. Eu não sei se foi nem ponto forte ou um ponto fraco, mas que foi a ausência de um protagonista forte, né? Que você tinha até comentado. Porque passa em vários núcleos, né? Passa em vários núcleos e acaba no final sendo um protagonista que nem era o protagonista, é um coadjuvante que se torna protagonista no final. A gente vai explicar um pouquinho melhor isso daí, né? Que você levantou agora, sobre a questão do protagonismo, dos núcleos. Mas antes eu gostaria de dar uma pequena pausa, né? Para ler nos comentários aqui, mandar um salve aqui para o Igor César, que mandou um salve aí pra gente, falou que está vendo aí a nossa live. É bem importante, né, vocês comentarem na live e tudo mais, porque isso ajuda a aumentar a visibilidade aí da nossa live. Então, um abraço para a Daniele também, que está participando bastante aqui da nossa live, né? E fazer uma pausa aqui para dar uma dica aí para vocês de conteúdo também, né? Como nessa live a gente só vai falar do Ronin, então a gente dividiu aqui em duas partes, né? Primeiro fizemos já a primeira parte, agora a gente vai dar algumas dicas para vocês que a gente costuma dar, né? Sim. E depois a gente vai
continuar falando do Ronin, do Frank Miller, e depois a gente vai A conversa tá boa sobre o Ronin, dá pra falar muita coisa, mas vamos dar uma pausa aqui. Então vamos falar aqui uma dica aqui de conteúdo para vocês, que é sobre o canal do YouTube Terra 52, né? É o canal do nosso parceiro Rômulo Miranda, que ele também participa bastante aqui das nossas lives, né? E ele criou um canal no YouTube justamente para falar da paixão dos quadrinhos que ele tem, né, Igor? Sim, ele criou um canal no YouTube. É muito legal porque é mais ou menos uma pegada que é feita de fã para fã, né? Ele fala alguns problemas e qualidades, de que como é ser um fã de quadrinhos. Recentemente ele fez uma entrevista, né, com um quadrinista nacional, que é bem legal, vale a pena você conferir lá na página dele, no YouTube do Terra 52. Então é um cara que ele dá pra ver que ele faz um trabalho muito de coração com os quadrinhos. Então entra lá na página do YouTube dele, clique em se inscrever e receba as notificações de vídeo que ele sempre está postando. Então ele faz um trabalho bem legal, vale a pena conferir o Terra 52 e essa é a dica da Biblioteca Nerd. O link está na descrição aqui do vídeo, dá uma olhadinha lá, assiste os vídeos lá, se inscreve que você vai curtir, principalmente se você está começando agora no mundo dos quadrinhos, tem bastante conteúdo legal para você, né? E também dá uma outra dica aqui, que é sobre um site, né, chamado Metagaláxia, né? É um site super legal aí de conteúdo nerd também, então os caras falam tipo, de tudo um pouco, de quadrinhos, de filmes, de séries, de livros, de games. Então tipo, tem matéria de tudo quanto é coisa lá, então com certeza se você é um nerd, você gosta dessas coisas, vai ter coisa legal pra você lá também. É isso aí, o site do Metagaláxia também tá aí. Mandar um abraço pro pessoal e também gostaria de falar que no Metagaláxia eles fizeram a resenha do It, filme que tá dando o que falar aí no cinema. Eles fizeram a resenha, se você tá com dúvida ou já viu o filme e quer saber a opinião do pessoal, entra lá na página deles, vai estar lá a primeira página que é sobre essa resenha do It. Então curte lá, tem todos os contatos do Metagaláxia, se você quer seguir eles nas redes sociais. Entra na página e curte essa resenha aí que tá bem legal, ele tá muito bacana, beleza? É isso aí, galera. Então vamos dando continuidade aqui pra nossa resenha aqui do Ronin, né? Que tá legal, dá muita coisa pra falar de Ronin, né? Como a gente estava falando sobre a parte de protagonistas, né, na história, né? Que geralmente o Frank Miller ele sempre tem um protagonista, né, na história e geralmente ele até trabalha uma narrativa em primeira pessoa, para dar um enfoque maior ainda nos protagonistas. Ele faz você ficar sentindo mesmo, a pele, né? Mesmo no Sin City, por exemplo, onde você tem vários núcleos, você tem o núcleo das prostitutas e tal. Então, tipo, tem bastante personagens, personagens muito bons, assim, são bem trabalhados os personagens. Mesmo assim, você sempre tem nas histórias de Sin City um protagonista, né? E que geralmente narra a história em primeira pessoa. Enquanto que no Ronin, a gente sentiu um pouco falta disso. Porque quando a alma do Ronin, né, invade o corpo do Billy, ele não tem a consciência da vida passada dele, do Ronin ali, né, completa. E também não tem a consciência do Billy completa. Então, você tem mais ou menos um personagem que era para ser o protagonista, um personagem meio robótico. Tipo, ele luta com os caras, se o cara ameaçar ele mata o cara, entendeu? Ele não responde tipo uma frasezinha ou outra, entendeu? Até que a história vai se desenrolando por aí, né? Que um hippie ali, um cara que vivia ali nos arredores ali do Aquarius, encontra o Ronin e ele acaba começando a usar ele vê que o Ronin ele mata todo mundo, tem uma habilidade muito forte ali de luta e acaba querendo usar ele pra ganhar dinheiro, né? Então, tipo, ele meio que quer vender as habilidades dele do Ronin pros caras ali, pras gangues, tudo, como se fosse um assassino de aluguel. Então, nesse arco, assim, né, nessa parte que tá desenvolvendo o personagem mais a fundo, ele praticamente não tem falas, né? Então isso fica uma coisa meio estranha. E aí você acaba tendo uma necessidade de trabalhar os outros núcleos, né? Onde você tem a Máquina, que é, na minha opinião, a protagonista da história, né? Porque ela é uma oficial, ela, se não me engano, ela é chefe do departamento de segurança lá do Aquarius, né? É uma mulher negra e
com bastante... ela tem um empoderamento bem legal dentro da história. O que chama a atenção também é porque a gente sempre ouve muito falar que o Frank Miller é machista e tudo mais. Menospreza a mulher, mas você vai ver em várias HQ o Frank Miller. Sin City é um exemplo grande. Sin City, as personagens femininas são muito fortes. Praticamente controlam um bairro inteiro lá no Sin City. Então como que você chama um cara de machista, sendo que vários quadrinhos dele dão uma força no personagem então feminino? Você tem essa mulher praticamente sendo a protagonista da história. Como ela trabalha no Aquarius e o Billy, né, que é o corpo que o Ronin se apossou ali, pertence, né, ao Aquarius. Então ela é incumbida de ir atrás do Ronin e capturar ele, né? Só que na verdade ela quer matar ele, né? Porque nessa fuga dele ele matou vários caras ali da equipe dela e ela ficou puta e ele quer matar ele. Então só aí você já tem um desenvolvimento de uma nova sinopse, de um novo arco acontecendo dentro da história, que é o arco da Máquina, né? Aí sim você tem um aprofundamento maior dentro da personagem, dentro dos pensamentos dela, os sentimentos dela e tudo mais. Você tem um desenvolvimento legal. Aí você vai ter um desenvolvimento de um outro arco, que é o do demônio Agathe, que ele consegue invadir o corpo de um cara que é o presidente lá do Aquarius, né? Meio que o dono, assim, que comprou o Aquarius, né? E esse cara estava num conflito ali com um grupo asiático que queria comprar. Esse cara, ele não, é o Taggart, né? Ele não queria vender, né? Porque ele tinha os princípios dele, não queria que o Aquarius fosse usado para fins bélicos, né? Só que o demônio, ele possui ele e ele quer ver o pau comendo, né? Então ele vai e vende, né, a Aquarius para esse grupo. Então aí você tem um outro desenvolvimento de um outro arco de um personagem também, que é bem interessante. Isso tudo você está falando nos núcleos de desenvolvimento, né? Você tem um desenvolvimento de um outro núcleo ali, que seria do demônio ali, dos caras ali que rodeiam esse personagem, né, que é o Taggart, que seria o dono ali da Aquarius, né? E você tem também o desenvolvimento de um núcleo ali que também faz parte, todos os núcleos eles vão dialogando entre si, né? Não são núcleos isolados, né? Só para deixar claro. Mas você tem também o desenvolvimento da Virgo, né? Que é a própria inteligência artificial que cuidava ali do Billy, né? Disseram muito que parece 2001, Odisseia no Odisseia no espaço, né? A ambientação, tudo mais, até da inteligência artificial e também até a parte dos cenários, né? Se você puder mostrar um pouquinho mais aí pra galera, a parte dos cenários e tudo mais, de dentro ali do Aquarius, tudo, lembra bastante a fotografia, assim, né, do 2001, Odisseia no espaço, né? Então, você tem esse núcleo e as motivações dessa Virgo, que apesar de ela ser uma inteligência artificial, ela meio que tinha o Billy ali quase como se fosse um filho para ela, entendeu? Até a Máquina questiona ela sobre isso, né? Porque ela fazia esses testes, né, com o Billy, mas era como se praticamente ela estivesse cuidando dele, né? Então você tem um desenvolvimento dessa relação, porque a Máquina ela é mandada para pegar o Ronin, só que ela quer matar o Ronin e a Virgo não quer que ela mate, ela quer que ela traga ele, né, vivo, né? Então você tem desenvolvimento, né, de muitos núcleos, mas tem a falta de um protagonista, porque acaba gerando muito e não tem. Vai surgindo a Máquina, né, como um grande protagonista, mas o que era para ser um Ronin, ele acaba não sendo um protagonista, né? E é isso, porque assim, como que a gente vem de leituras pouco depois de Ronin, de Frank Miller, ele muda muito o estilo de narrativa dele, né? Porque como se trata de uma HQ tão conceitual dele, eu acho que mudou até isso, né? Porque mais ou menos 2 anos depois, veio o Batman Cavaleiro das Trevas. E já era a narrativa de Frank Miller. A narrativa... a questão da narrativa de Frank Miller, a gente fala dessas coisas de detalhes e colocar a pessoa que está lendo no lugar do protagonista. E também a outra questão que depois de Ronin, Frank Miller já vinha com Demolidor, mas ele é craque em fazer histórias realistas, que não tem muita coisa com Frank Miller, mas histórias urbanas, sabe? Como Demolidor, Sin City, Batman.
Então o Frank Miller trabalha muito nessas coisas, né? Sobre histórias de violência urbana. Ele consegue deixar a cidade, ele consegue pegar o lado mais sujo da cidade. E em Ronin você consegue ver isso em Nova York, mas você vê de um jeito muito diferente. Um jeito bem ficção científica você tem, mesmo, por exemplo, né? um trabalho dele em 300, que já é uma coisa mais épica, assim. Tirando 300, mas, né? Mas... de fantasia mesmo, assim, não tinha nada, eu nunca tinha lido nada, assim, tão de fantasia, assim, do Frank Miller. Tanto é que nas primeiras páginas eu estranhei bastante a questão do samurai, né? Quando o Ronin, ele ainda é um samurai, ele está protegendo o mestre dele, aí ele luta contra um demônio que é um rato de 4 braços. Você já vê então eu falei, nossa, é muito fantasioso assim para Frank Miller, né? Só que depois se desenvolve, você vê que não é bem isso, assim, né, que vai desenvolver a história, mas vai desenvolver mais a parte de ficção científica. Sim. E você tem um trabalho também que vai nessa pegada de ficção científica, que seria um dos trabalhos do Frank Miller que mais se aproxima assim de Ronin, que é uma coisa que a gente leu recentemente também, que é o Bad Boy, né? O Bad Boy a gente falou numa, se não me engano, umas 2 lives atrás, né? Número 4 a gente falou de Bad Boy. E mais ou menos na pegada número de 3, eu acho. Número 3, na pegada de ficção científica. Não se compara com o Ronin de ficção científica. Bad Boy é um pouquinho mais raso. Mas, por exemplo, eu acho que uma fusão perfeita de Ronin seria o Eu Wolverine. O Eu Wolverine, o Frank Miller, ele nem chegou a fazer roteiro, ele só desenhou com Chris Claremont. E foi um dos primeiros trabalhos que ele fez. Então, e o Eu Wolverine foi um marco porque pegou o lado do Wolverine muito oriental, aquela coisa que tem um marco até hoje do Wolverine no Japão. Também no Demolidor também, né? E ele pega aquela coisa oriental, ele desenha, e aí você vai vendo que o Frank Miller ele sempre foi fã de artes marciais, da cultura oriental em si. E isso, eu vi Frank Miller poucas vezes, né? Ele colocou no Eu Wolverine e no Demolidor com a coisa do tentáculo, da Elektra que ele criou, mas ele gosta muito de mesclar com coisas de rua, então por isso que causa uma certa estranheza quando você vê o Ronin com coisas tão mitológicas, muito da cultura japonesa crua mesmo ele consegue fazer. Então o Ronin em si é algo totalmente diferente que ele já fez. Parece que assim, em outros trabalhos seria uma coisa um pouco mais elaborada, assim, como se tivesse feito um planejamento realmente ali da história toda e depois só foi lá e desenvolveu. Mas como você falou, essa técnica que ele usou no Eu Wolverine, que é uma técnica meio de que fazer o roteiro e o desenho tipo, ao mesmo tempo, sabe? Tipo, meio que ir roteirizando e desenhando ao mesmo tempo, já que ele é o próprio desenhista, o próprio roteirista. É como se ele fosse um mangaka, né? Entendeu? Aí isso o cara ele pode acabar se perdendo um pouco na narrativa, né? Ou pode acabar tendo uma narrativa melhor ainda, porque tipo, pode não ter um erro de interpretação do roteiro por parte do desenhista e tudo mais. Tem gente, eu vi muita gente falando que ele se perdeu na narrativa desse quadrinho. Ele achou que, para muitas pessoas acharam que o Ronin era para uma edição, mas ele acabou se perdendo e alongando para 6. Ou que ele não tinha ideia do final e que ele foi meio que inventando durante a publicação, sabe? Eu não acredito muito nisso. Eu acho que ele já tinha uma coisa na cabeça e fez até o final. Eu acho que ele tinha na cabeça, mas ele só não planificou o roteiro, entendeu? Sim. Ele só não falou assim, vai ser primeiro ato, segundo ato, terceiro ato e o final vai ser assim. Eu acho que ele tinha a ideia, mas ele falou assim, em vez de escrever o roteiro, eu vou começar a desenhar. Ele fez isso. Eu vou desenhando e fazendo o roteiro. E aí, mas ele sabia o final. Ele usou essa técnica, ele fazia uma folha e o roteiro em cima dessa folha, né? Então, mas assim, isso não quer dizer que o cara não tem roteiro, entendeu? Quer dizer que é só uma técnica diferente de roteirizar. Em vez de ele fazer todo o roteiro e depois mandar para um cara desenhar, ou ele mesmo desenhar, ele foi fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, né? Eu acho assim, muito conta da arte, né? Da narrativa visual, assim, ele se perdeu um pouco, assim, né? Tipo, no roteiro, deixou algumas partes um pouco confusas, até partes que são confusas, assim, durante o quadrinho,
lá pro final você começa a entender, começa a fazer um pouco mais de sentido se você estiver bem atento. Por isso que a gente falou lá no começo, pra prestar mas atenção. mesmo assim, tem realmente umas falhas ali no roteiro, umas coisas de uns cortes muito abruptos, assim, que você, por exemplo, você tá com o Ronin enfrentando alguns caras lá, de repente a outra, você vira a página, tava claro, você vira a página, já tá escuro, ele já tá num outro ambiente, um cara que já tava deitado, o cara já tá em pé, uma cabeça lá que tinha rolado, tipo, já não sabe o que aconteceu, entendeu? Então tem umas confusões assim, algumas vezes, mas isso não chega ao ponto de falar que o Frank Miller se perdeu dentro da narrativa. Não. Tudo que ele fez foi por um motivo da história. A gente pode entrar e falar, ele... Tem pequenas falhas. Pequenas falhas de roteiro, mas não né? que ele se perdeu, Não, né? Não se perdeu na história, porque se perder é outra coisa, se perder né? um cara do calibre do Frank Miller se perder numa história, eu acho que é muito difícil acontecer, né? O cara, tudo bem que era começo de carreira, mas o cara já era acima da média e poucos caras trabalhavam igual até porque, por exemplo, você leu o Wolverine, né? Eu não li, então você pode falar um pouco melhor se ele fez esse mesmo esquema assim, de roteiro junto com o desenho no Wolverine, se ele se perdeu ou não na história do Wolverine. No caso do Wolverine, ele não fez isso, ele só desenhou. O Chris Claremont fez o roteiro. Então ele pode ter ajudado em algumas coisas, mas como ele era novato na época da Marvel, ele só fez o roteiro e ele acrescentou aquela coisa de cultura japonesa. Então o roteiro tudo foi Chris Claremont. Você sente algumas coisas de Frank Miller, né? Mas ainda é muito cru naquela época, né? Porque foi um dos primeiros trabalhos dele. E até hoje... eu quero dizer isso mais na parte da narrativa gráfica. Então, assim, na narrativa de roteiro, né? Na parte da narrativa gráfica, não se perdeu. Não se perdeu, até né? porque, comparado com o Ronin, ela é uma história bem mais básica, assim. O Wolverine indo pro Japão e ele em busca da noiva dele que ela foi raptada. Então, é bem básico, bem reto, bem direto e reto. Não nada comparado com o Ronin. Então, enquadramento, narrativa gráfica, foi tudo muito bem feito e tudo que o Chris Claremont dizia no roteiro ele fazia com arte. Então, até porque o Wolverine é um top 10 de histórias do Wolverine, tá lá. Então, em quadrinhos da Marvel também um dos melhores. Eu aconselho ainda a ler o Wolverine. Mas em Ronin a gente sente falta disso. Em outras HQs não tem esse problema. Batman Cavaleiro das Trevas, ele também desenhou e fez, e o roteiro, então não tem esse, você não vê isso, né? Mas esse é só um detalhe que a gente gostaria de levantar, né? Então, mas de resto, para mim é uma HQ sensacional. Então, se você tem alguma coisa mais a levantar, Eric? Não, acho que só agora vamos fechar com Ronin, né? o veredito final aí do Ronin, né? Numa escala Frank Miller aí, quantos Frank Miller você dá? Eu já li muita coisa de Frank Miller, cara, eu sou suspeito a falar, pra mim o cara sempre vai ser foda. Eu dou uma nota, até porque eu não tenho dado uma nota de compreensão, porque faz muito tempo que eu li, né? Dá uma nota 9. 9? Caramba, não dá tão, hein? Como você que já assiste aqui os programas sabe que eu não gosto de dar nota, eu só dou nota alta, né? Ele só dá nota alta só. Mas, assim, o veredito final é o seguinte, da minha parte. A história, ela é um pouco confusa, sim, ela é. Mas nada que comprometa a obra final. Não. O plot twist que tem no final, assim, eu achei sensacional. Então, só aquele plot twist já faz valer a leitura. O ambiente que a história se passa e a criatividade do Frank. A arte, eu acho que tem alguns pontos. E a gente gostaria de deixar essa dica aqui para você. Lembre que o Ronin está na Biblioteca Nerd, está disponível. Então, se você quer ler Ronin, ficou com vontade de tudo, depois de tudo que a gente falou, tá aqui, tá disponível, chegou recentemente e é uma versão de luxo. Vale a pena ler Ronin. E só para fazer o fechamento aqui, gostaria de fazer um comunicado, né, que a gente já fez aí no começo do programa, né, e um convite também para todo mundo que está assistindo a gente. O convite é o seguinte: a Biblioteca Nerd,
ela está realizando, né, inscrições esse mês para um curso que a gente criou sobre como começar a ler quadrinhos do zero. O que é isso? Nada mais são do que dicas para iniciantes no mundo dos quadrinhos, né? Dicas de como lidar com a cronologia, principalmente de super-heróis, né, que é bem confusa. Dicas aí de tipos de publicação, né, encadernados, séries, né, minisséries. Como que você pode lidar com esse tipo de publicação e qual que é melhor, né, para cada tipo de leitor ou para a sua rotina diária, né, realmente. E como você buscar esses quadrinhos, como você ter acesso, né, como que a Biblioteca Nerd pode te ajudar. Então a gente preparou esse conteúdo especial aí dividido em 3 videoaulas. São videoaulas curtinhas ali, entre 20 e 25 minutos ali no máximo, né? Que é só você se inscrever. O link está aqui na descrição aqui da nossa live. Clica lá no link, você vai ser encaminhado para uma página, que é só você deixar seus dados lá, o e-mail. O curso é gratuito, né? Vale lembrar isso. Gratuito. E é um conteúdo que a gente preparou para passar um pouco da nossa experiência de quadrinhos, como a gente começou no mundo dos quadrinhos e tudo que a gente tem aí para agregar para os iniciantes, né, no mundo dos quadrinhos. Né? É isso aí, galera. E assim, aproveitar até o gancho do Eric e falar para vocês. A gente faz um trabalho que é comprovado com os nossos assinantes que começam a ler, que quando você começa com a Biblioteca Nerd, sem ter noção de quadrinhos, você ama quadrinhos e você gosta. Ah, Igor, mas se eu começar a ler quadrinhos, por conta própria, eu vou começar a gostar. Não, não é assim. Porque o trabalho da Biblioteca Nerd é muito importante para quem quer começar a ler quadrinhos. Supomos, eu achei legal o nome Ronin, vou comprar Ronin. Nunca li quadrinho na vida. Se você quer começar por Ronin, você não chega nem na metade do quadrinho. Então é isso que a Biblioteca Nerd faz. Ela faz um trabalho que educa você a ler, a começar por histórias mais simples, começar por encadernados. A gente vai explicar nas aulas essas diferenças, como é uma história de encadernar, uma história fechada, uma história one shot. Então, se você quer começar por quadrinhos, principalmente os quadrinhos americanos, você vai começar por uma história por conta própria, você tem grandes chances de você comprar uma história e não gostar e parar por aí, e nunca mais ler quadrinhos. O trabalho da Biblioteca Nerd é deixar essa cultura de quadrinhos maior. Então, por isso que a gente faz esse curso, para ajudar vocês a começarem a ler quadrinhos. Então, se você está lendo essa live, você achou interessante esse curso, como começar a ler quadrinhos do zero, entre aqui nesse link, você vai ver um campo e você vai preencher e você vai receber essas aulas. Então, as nossas inscrições, elas estão abertas, vão durar esse mês todo. Até dia 6, Até né? dia 6. Então, de entre nesse link, preencha e você vai receber essas aulas e garanto. Quem está começando a entrar nos quadrinhos vai ajudar muito você e você vai ver que esse mundo dos quadrinhos é maravilhoso. Então, entre nesse link e curta essas aulas da Biblioteca Nerd. Sim, o curso é realmente para que você possa aproveitar melhor as histórias, economizar dinheiro, economizar tempo, né? Então, para que você tenha um envolvimento bem mais legal aí com o mundo dos quadrinhos no seu início, né? E não começar de uma maneira toda bagunçada aí, né? E ficar perdido. Porque a galera né? fala, começar a ler quadrinhos só abrir um quadrinho e ler. Não, não é. Você pode ficar perdido, tem várias coisas que a gente vai explicar nesse curso, né? Então, se você está querendo começar a ler, ou se você é iniciante aí no mundo dos quadrinhos, ou se você de repente está voltando a ler agora também, é um caso que acontece bastante, é legal você assistir também, porque a gente vai dar dicas também de mercado, assim, né, tipo de publicação, né, e como ter acesso a quadrinhos, né, de uma maneira mais prática e legal. E se você já é um leitor assíduo, um colecionador de quadrinhos, que está assistindo a gente para saber a nossa opinião aí sobre o Ronin, por exemplo, tenho certeza que você deve ter amigos que já te perguntaram como começar a ler, pediram para você indicar algumas coisas para ele começar. Então indica também o curso, né? Porque é um conteúdo já mastigado, um conteúdo bem fácil de entender, né? E que vai dar uma abrida na mente assim, da pessoa, assim, para entrar realmente com o pé direito no mundo dos quadrinhos. Então, basicamente, esse é o convite que a gente gostaria de fazer para vocês, né? Entra aí,
no link, compartilha com os amigos, compartilha a live também, curte, e aí a gente só vai crescendo e poder trazendo mais conteúdos aí pra vocês, né, Você galera? que está assistindo a live, se gostou, curta a live, compartilhe, e cada vez mais o Café com Quadrinhos vai trazendo mais coisas para vocês, e agradeço pela audiência. Então a gente está crescendo cada vez mais, e muito obrigado. E se você quiser vir conferir aqui, onde a gente está gravando é o Senai, a Biblioteca Nerd, nosso escritório, vem na Avenida Engenheiro Armando Arruda Pereira, o endereço está aí também, número 1600, venha conferir nosso acervo e bater um papo sobre quadrinhos, você está convidado, beleza? Beleza, galera, vamos Então a se gente despedir termina por aqui. hoje. Hoje acabou mais uma live Café com Quadrinhos, a gente espera você sexta-feira que vem, tá ok? Um abraço, galera, tchau! Isso aí, galera, valeu, abraço.